Mais uma vez, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Hoje a mensagem tem um título feliz, muito feliz. Queria começar fazendo uma pergunta. Você tem fome de quê? Hoje, vindo para a igreja, meu filho falou que queria comer hambúrguer. Ele tem fome de hambúrguer. Óbvio que não é disso que estamos falando, né? A nossa fome revela o que desejamos, o que almejamos. Tem gente que tem fome de reconhecimento, tem gente que tem fome de bens, de conquistas, né, de carreira, tem gente que tem fome de viver a vida com uma pessoa, um cônjuge, uma parceira, um parceiro que possa viver o resto da sua vida. Tem gente que tem fome de ter família. Nós temos várias fomes. E a fome, ela revela o que a gente almeja, o que a gente deseja. E ela pode até mesmo revelar as nossas dores. Por que a gente tem fome daquilo que a gente tem fome? E hoje eu gostaria de fazer um convite para que a gente tenha fome da justiça do reino de Deus. Para que a gente tenha fome, para que a gente busque o reino de Deus e a sua justiça. A gente vê nos relatos de versos 17 a 19, um exemplo das principais atividades de Jesus no seu ministério, que eram 3. O ensino, a cura de doentes e a libertação de espíritos imundos. Então, a gente vê inúmeras vezes Jesus pregando na sinagoga, no monte, nos lugares. Hoje a gente vê ele na planície, né? Às vezes ele está no templo, e a gente vê ele curando doentes inúmeras vezes e libertando pessoas de espíritos imundos. A gente vê esse relato de modo claro aqui em Lucas. E as pessoas vinham procurando ele, né, de vários lugares, e eles até procuravam tocar nele para que dele saísse cura, para que dele saísse poder e eles fossem curados. Então tinha a manifestação do poder de Deus, tinha a manifestação da cura, até mesmo quando as pessoas tocavam em Jesus. E depois disso, a gente vê o sermão, aqui é o chamado de sermão da planície, porque ele faz um planalto, né? E dá para fazer alguns paralelos com o sermão do monte registrado em Mateus 5 a 7. Os temas, os assuntos são semelhantes, mas cada um tem uma abordagem diferente. E aí entre os estudiosos, né, tem essa discussão se o relato do mesmo momento, tanto em Mateus quanto em Lucas, ou se são momentos diferentes. Eu não acho exagero pensar que Jesus tivesse repetido os seus ensinos, né, ao longo do seu ministério aqui na Terra. Mas se for o relato de um mesmo momento, a gente entende que cada autor, tanto Mateus quanto Lucas, tiveram ênfases diferentes, né, porque o propósito deles era diferente. Mateus, por exemplo, ele falava para judeus. Lucas, ele falava para Teófilo e para gentios, para os não-judeus. Então, cada um tinha uma ênfase diferente. E o que a gente vê aqui é que Jesus ele ensina a ética do reino de Deus. A ética é o estudo dos fundamentos da moral, né, de como a gente vai se relacionar em sociedade. Né, é conjunto de regras de conduta de um indivíduo ou de um grupo. Então, através do sermão, tanto do monte, tanto do sermão da planície, a gente pode aprender sobre a ética do reino de Deus, de como nós podemos conviver uns com os outros, com Jesus Cristo. E essa mensagem, Lucas ele fala explicitamente que ele falou para os discípulos. Então eu entendo que ele estava focando para os discípulos, mas não era exclusivamente para os discípulos. Era para todos que estavam presentes pudessem ouvir. E quando a gente pensa que ele está falando da ética do reino de Deus, ele está falando para o povo de Deus. Ou, no nosso caso, para o povo celestial. Né, sobre a ética do reino celestial, ou a ética do reino de Deus. Então, a gente vê aqui 4 bem-aventuranças, e depois 4 ais. Né? Ai, né? de dor. Né? 4 ais. E as 4 bem-aventuranças e esses 4 ais, eles têm um paralelo. Né?
Então, os pontos, né, do sermão de hoje vão ser as 4 bem-aventuranças. Tá? Então, primeiro ele diz no versículo 20: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. É muito pobre pensar que essa pobreza se refere à pobreza material. Muito mais do que isso, né? Com o perdão do trocadilho, né? Mas é uma compreensão muito pobre dessa pobreza. O que Jesus está se referindo é sobre aqueles que entendem que eles são pobres, que a justiça deles não é suficiente. Aquele que tem o pensamento de que a sua justiça é suficiente, a sua autojustiça é suficiente, ela não se sente pobre, ela não se sente que é faltoso, que falta alguma coisa nessa pessoa. Então ele não busca ao Senhor. Salmo 40:17 diz assim: Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. É o relato, é a confissão de alguém que entende que ele é pobre diante do Senhor. A sua justiça não é suficiente. Ele precisa da justiça de Deus, de uma justiça superior. Né? Então ele é bem-aventurado, ele é feliz, muito feliz. Por quê? Porque a estes pertence o reino de Deus. Aqueles que compreendem que a sua justiça não é suficiente, que precisa da justiça de Deus, a estes pertence o reino de Deus. Então ele não se satisfaz com a sua própria justiça. Ele compreende que necessita da justiça divina, né? Da justiça verdadeira. A estes pertence o reino de Deus. Se você entende que você é pobre, a você pertence o reino de Deus. A gente está fazendo a classe de batismo e o primeiro assunto, o primeiro tema que a gente aborda é quem que é batizado, né? E tem gente que pensa que para ser batizado ele precisa preencher todas as listas, né, de um crente bom, crente maduro. Mas eu digo, o batismo é o início, né, é mais para o começo do que para o final da vida cristã. Se eu entendo que Jesus é Cristo, que eu preciso do Senhor para ser salvo, se eu creio, então eu posso ser batizado. É o início da jornada. Se eu entendo que eu sou pecador, aí sim você precisa ser, aí sim que é para você o batismo. Então, quando eu entendo que eu sou pobre, né, a mim pertence o reino de Deus. E aí, o paralelo com o primeiro ai, que está no versículo 24. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. De novo, aqui não está falando de riqueza material. Né? Jesus não está falando contra a riqueza. É lógico que o acúmulo de riquezas para mim mesmo, isso é condenável. Jesus ele fala claramente contra isso, em parábolas e tudo mais. Mas aqui a questão é aquele que se acha autossuficiente. Pode ser que aquele que tem acúmulo de bens, ele possa se sentir autossuficiente. Então ele não sinta a necessidade de um Salvador. Pode acontecer. Mas aqui Jesus não está falando contra a riqueza, os bens materiais. Pelo contrário, isso pode ser uma ferramenta para abençoar outras pessoas. O que ele está falando aqui é sobre aqueles que são ricos para si mesmo. Por quê? Eles já receberam sua consolação. Aquele que entende que sua justiça é suficiente, ele já foi consolado. Mas ele não se satisfaz plenamente. A segunda bem-aventurança. Versículo 21, bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Ela está intimamente ligada com a primeira bem-aventurança, né, daqueles que são pobres. Porque aquele que entende que é pobre, ele tem fome. Né? E a palavra bem-aventurança, né, makarion, né, que é o radical makarios, quer dizer aquele que é feliz, que é muito feliz. Eu ia dar esse nome para o meu segundo filho, só que para evitar eventuais bullying, me vetaram, né? Então, o nome dele ficou só Davi mesmo, que é mais comum no português. Mas eu gosto muito dessa expressão, aquele que
tem fome, ele é feliz. Aquele que é pobre é feliz. É um paradoxo, né? E aí tem um motivo, a gente tem que pensar no motivo. Aquele que tem fome é feliz porque a eles pertence o reino de Deus. Aquele que é pobre é feliz porque a ele pertence o reino de Deus. Aquele que tem fome, ele é bem-aventurado porque ele é satisfeito. Então, aquele que tem fome de justiça, e não a própria justiça, mas a justiça de Deus, ele vai ser satisfeito. A nossa justiça tende a ser vingativa. A nossa justiça, ela é justiceira. Né? É que nem no relacionamento de irmãos, é muito comum ver isso. Se meu irmão me encostou com um dedo, né, a devolutiva não é com um dedo, é com uma palma. Né? E aí, se eu devolver com a palma, né, vai um braço inteiro. Né? E aí, a não ser que né, fala, não, chega. Ou a não ser que os pais intervenham, a coisa vai escalando, né? Por quê? Eu me senti ofendido, me senti injustiçado. Então eu vou devolver. Não é que eu vou buscar a justiça, eu vou, né? Como é que dizia o famoso filósofo? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Já dizia o famoso filósofo Chaves, né? É tipo isso, né? Tipo, a nossa justiça é assim, ela é justiceira. Né? E é cheia de rancor. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é que traz a satisfação plena e verdadeira. É como se eu tivesse, pouco antes da refeição, eu tivesse com fome, e aí eu vou comer uma barra de chocolate. Momentaneamente, pode até prorrogar a minha fome, né? Ou dar uma sensação de saciedade momentânea, né? Porque porque é doce, tem açúcar e tal, mas isso não vai me nutrir. Daqui a pouco eu vou ficar com fome de novo. Daqui a pouco o meu corpo vai pedir os nutrientes que necessita. E ainda mais, a barra de chocolate vai ter, dependendo, vai ter gordura saturada, açúcar adicionado, dependendo do snack que eu vou comer, pode ter sódio a mais. Isso não vai me nutrir o suficiente. Não vai trazer satisfação das necessidades, das dores que eu tenho realmente. No português tem a expressão comida de verdade, né? Eu preciso comer comida de verdade, arroz com feijão, com salada, com proteína, tudo mais. É mais ou menos isso. Então, a gente precisa da justiça de Deus para que, de fato, sejamos satisfeitos. Pode ser que a justiça de Deus se manifeste num tempo em que a gente não deseja, a gente queira a manifestação da justiça de Deus imediata. Mas a gente precisa confiar na justiça de Deus. É como a comida boa, né? Ela demora, né? Muitas vezes ela demora para ser preparada. Para fazer aquela sopa, né? Gostosa, que nos nutre e tal. Ela precisa, né, ferver, né? Para ter aquele caldo, para ter aquela camada de aromas e para extrair todo o nutriente suficiente da comida, né? Estou ficando com fome aqui, mas hoje vai ser rápido, porque estou com fome. Mas a gente precisa do quê? De ter a fome da justiça de Deus, do reino de Deus. Né? E aí, o segundo ai, versículo 25. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Agora, pode ser que eu tenha uma sensação de saciedade, mas isso não vai satisfazer a minha alma, não vai satisfazer o meu espírito. A riqueza que eu acho que eu tenho agora, que é suficiente, ela é passageira. A justiça própria, a minha justiça, ela não é suficiente para satisfazer a minha alma. E aí, aquele que tem fome, aquele que entende que é pobre, aquele que tem fome, ele chora. Bem-aventurados, versículo 21 de novo. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Esse choro é proveniente do pecado. E é interessante porque aquele que tem fome de justiça, quando ele se aproxima da justiça de Deus, ele entende que ele é aquele que comete injustiça.
Então a gente chora pelo nosso pecado. E a gente não pode ter medo de enfrentar o nosso pecado. Quando alguém vem me confrontar, falando das verdades, muitas vezes são necessárias. Muitas vezes a minha primeira reação é retrucar, né? E dar desculpas, falar, não, mas tem isso e aquilo. Agora, eu estou aprendendo a ficar em silêncio. Por quê? Primeiro, eu me examino diante de Deus. Eu vejo, o que essa pessoa está falando nisso, naquilo, ela tem razão. Então, eu vou... Está doendo, mas eu vou chorar perante o Senhor. Eu vou buscar o perdão de Deus. E a gente precisa ter esse momento. A gente está vivendo uma sociedade em que as medidas são muito paliativas. Em vez de enfrentar a doença, as pessoas querem analgésico. Por quê? Eu não quero sentir dor agora. Eu tenho coisa para fazer. Mas a gente precisa encarar essa dor. A gente precisa encarar o meu pecado, a minha injustiça, a injustiça que eu cometo. Começando por pessoas mais próximas de mim, eu preciso chorar por isso, eu preciso me arrepender para que tenha o perdão, para que tenha o riso. Então, por isso, bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Não adianta eu só tentar me livrar da sensação do pecado, da culpa. Isso não vai tirar a culpa de mim. Isso não vai resolver a injustiça. Pelo contrário, eu preciso encarar essa dor, chorar. E na hora de chorar, chore na presença de Deus, pois haverá perdão. Pois Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E uma coisa que tem que acontecer quando a gente comete alguma injustiça, a gente peca contra o próximo, não adianta somente pedir perdão. Esse é o primeiro passo, reconhecer e pedir perdão. Mas para que restabeleça o relacionamento, a gente precisa compensar pela injustiça que a gente cometeu. Se eu estou com dívida, estou em dívida com algum irmão, não adianta só pedir perdão. Preciso pedir perdão e compensar essa dívida, pagar essa dívida, para que o relacionamento seja reestabelecido. Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra para morrer pelos nossos pecados. Ele se sacrificou por nós, Ele entregou sua vida por nós, Ele se fez pecado por nós. Mas não são todas as pessoas da humanidade que são salvas. Quem é salvo? Aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Senhor e Salvador. Aquele que se submete ao Senhor e de Cristo Jesus. Aquele que se arrepende dos seus pecados e submete ao Senhor de Cristo Jesus. E muda a sua referência de valores, muda o seu pressuposto, muda o seu paradigma, as suas referências, muda o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, muda o seu estilo de vida pelo Senhor. Por quê? Acredita no Senhor, porque tem fé no Senhor. E aí o nosso relacionamento com Deus, ele é reestabelecido. Da mesma maneira, nós precisamos passar por esse processo. E aqueles que choram, não choram apenas por causa do seu pecado, mas também por aqueles que são oprimidos pelo pecados de outrem. A gente chorar com os que choram, também faz parte da bem-aventurança, de ser feliz, muito feliz. E parece uma contradição, mas é um paradoxo, porque depois haveremos de rir, haveremos de ser consolados, haveremos de experimentar o perdão, haveremos de ver a manifestação da justiça de Deus. E aí o terceiro ai, versículo 25 também. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Então não adianta eu querer rir agora, eu querer fugir da injustiça, tanto minha quanto de outras pessoas. Porque no final a gente vai sofrer as consequências. É melhor encarar agora a injustiça, porque depois seremos consolados e depois encontraremos o riso.
Última bem-aventurança. Versículo 22. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Em outras palavras, bem-aventurados se vocês forem cancelados por causa de Jesus. Se vocês forem injustiçados, se vocês forem prejudicados por serem seguidores de Cristo Jesus. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então é motivo de alegria eu ser perseguido por causa de Jesus. É diferente de eu ser perseguido por causa dos meus erros, das minhas injustiças e assim por diante. Aí a gente não está fazendo mais do que, não está recebendo mais do que aquilo que estava por merecer. Mas quando a gente faz por causa de Jesus, pelo nome de Jesus, a gente é prejudicado, a gente é perseguido, então é um motivo de alegria, por causa da esperança eterna, por causa da recompensa celestial, que vai ser muito maior. E aí Jesus fala, os antepassados deles trataram os profetas assim, perseguiram os profetas, porque falavam coisas que incomodavam, porque mostrava coisas que incomodavam. Às vezes a gente ser ético na empresa incomoda outras pessoas, mesmo a gente não querendo perseguir ninguém, porque acaba destacando o erro das outras pessoas, né? E a gente fica meio assim de fazer o que é certo, né? Mas em Jesus, por Jesus, a gente pode realizar aquilo que é correto. Aí o quarto ai. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Jesus não está falando contra a boa fama. Pelo contrário, é bom a gente ter boa fama, né? Dar um bom testemunho, não é? Mas o que acontece? Se a gente é bem falado, porque a gente está conforme a injustiça do mundo, ai de nós, ai de nós. Por que os falsos profetas eram bem tratados? Porque eles falavam coisa que era agradável de ouvir. Falava aquilo que era como um mel no ouvido das pessoas. Não sei se mel é agradável no ouvido, né? Mas, enfim, era aquilo que era doce de ouvir, aquilo que era suave, assim, que não confrontava os pecados, as injustiças. Se é por isso que a gente tem boa fama, ai de nós. Ai de nós. Mas o contrário, se nós somos injustiçados por causa de Jesus, podemos nos alegrar no Senhor. E a gente vê Paulo e Silas, lá em Atos 16, eles cantando a plenos pulmões, assim, louvando a Deus, quando eles foram presos injustamente. Eles foram açoitados, eles não passaram por julgamento, foram açoitados, foram presos, foram acorrentados. Não tinha essa coisa de direitos humanos. Mas eles ficaram felizes porque eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus. O que acontece? Tem um terremoto, soltam as portas, né, se abrem, os correntes se soltam. E aí quando o carcereiro que estava dormindo, né, ele acorda e vê tudo aberto, ele já pega a espada para acabar com a sua vida, porque perder um prisioneiro era motivo de vergonha, ele sofria, até a família dele poderia sofrer consequências, então provavelmente ele prefere acabar em si mesmo, então ele pega a espada para acabar com a sua vida, e nesse momento o que Paulo faz? Bem feito, a justiça, não, ele não faz isso. Ele não fala assim, a justiça de Deus veio sobre nós, né? A gente foi açoitado, foi preso injustamente, então o representante desse povo, desse império opressor, né? Ele vai descontinuar sua própria vida. Não, ele não agiu, pelo contrário, ele agiu com misericórdia. Ele manifestou a justiça de Deus agindo com misericórdia. Falou, não, para. A gente está aqui. Ninguém fugiu, a gente está aqui.
E aí ele apresenta o evangelho, e não só o carcereiro, mas a família toda é salva. O carcereiro, né, aí trata os ferimentos de Paulo e Silas. Olha só quanta coisa acontece, né, quando o reino de Deus se manifesta e nos lugares assim que a gente menos espera, né, numa prisão romana. E a gente vê Paulo e Silas, né, desfrutando dessa verdadeira felicidade. Então, concluindo, nós precisamos trocar o nosso paradigma, nossa referência. Aquilo que a gente pensa que é exemplo, modelo, padrão de felicidade. Felicidade, ser feliz não é uma satisfação momentânea, mas é entender que eu preciso da justiça de Deus, de que eu sou pobre. Porque quando eu sou pobre, a mim pertence o reino de Deus. Ser feliz é ter fome da justiça de Deus, porque seremos satisfeitos. Ser feliz é chorar pela injustiça que eu mesmo cometi e pelos oprimidos que sofrem pela injustiça de outras pessoas. Ser feliz é, quiçá, ser perseguido pelo nome de Jesus. Porque a recompensa nos céus será grande. Então, a nós pertence o reino de Deus. Nós seremos satisfeitos, nós riremos, tá certo? Nós teremos risos e a recompensa no reino dos céus será grande para nós. Essa é a nossa referência, esse é o nosso paradigma de felicidade, né, de vida cristã. Né? E vamos ter cuidado com os ais. Vamos ter cuidado com os ais. Né? Não tem problema eu ficar em silêncio um pouco, eu refletir se aquilo que eu entendo que é justo, realmente é justo aos olhos de Deus. Não tem problema eu entender que eu tenho fome, né? E ter fome, e buscar a Deus com fome, isso é bom. Não tem problema chorar. Né? O homem também chora. Né? E o homem maduro, ele chora pelas coisas certas. E não tem problema se a gente... Eu vou melhorar essa frase. E tudo bem se a gente for perseguido, ou as coisas não derem certo porque a gente está fazendo o certo. Porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que quando as coisas dão errado, é sinal de que a gente está no caminho errado. Não é bem assim. Nesse mundo injusto, nesse mundo pecaminoso, fazer o certo, né, é contracultural, é contracorrente. E aí as pessoas vão estranhar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão cancelar, as pessoas vão perseguir. Isso faz parte da vida cristã. Mas através disso tudo, seremos felizes, muito felizes. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um tempo de oração, convido a equipe de louvor a vir à frente. Se tem algum ponto daqui que te tocou, que te incomodou, ou até mesmo que testificou no seu coração, poxa, mesmo com dificuldades eu estou no caminho certo, coloca isso diante do Senhor. Fala com Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Se você até hoje não encontrou satisfação plena, faz a oração seguinte: Senhor Deus, eu quero encontrar a verdadeira felicidade. Que eu possa encontrar o Senhor. Possa conhecê-lo verdadeiramente. Revela-te a mim. Eu quero ver, quero encontrar o Deus vivo. Manifesta a sua justiça na minha vida. Perdoa os meus pecados. Me purifica de todo mal. Faz essa oração. Aqueles que têm alguma dificuldade, de repente consigo identificar algum pecado, algum ídolo de estimação, coloca diante do Senhor, confesse os seus pecados ao Senhor.
desejo do Senhor é a restauração do nosso relacionamento com o Senhor. O desejo do Senhor é a manifestação do reino de Deus na nossa vida, a justiça de Deus. O desejo do Senhor é que sejamos felizes, muito felizes. Pai querido, nos prostramos diante do Senhor e buscando a Ti, que nós tenhamos aprendizado, que nós tenhamos a cura, Senhor. Se for o caso, a cura física também, mas principalmente a cura de alma, a cura de espírito. E que nós sejamos livres de qualquer ataque do inimigo, de qualquer opressão do inimigo nas nossas vidas, e que o reino de Deus se manifeste em nós, Pai. Obrigado por aqueles que entregam suas vidas a Ti, por aqueles que entendem que são pobres, que têm fome e buscam a Tua presença. Eu rogo a Ti que o Senhor revele a essas pessoas poderosamente, para que não haja dúvidas, para que não haja dúvida da Sua bondade, para que não haja dúvida da Sua soberania, para que não haja dúvida da Sua justiça e do Seu amor. E eu peço que o Senhor nos purifique de todo mal, nos perdoe os nossos pecados e nos encha do Deus Espírito Santo. Que nós possamos entregar todas as áreas da nossa vida a Ti, que nós sejamos felizes, muito felizes. Sejamos bem-aventurados, Pai. Abençoa cada um que está aqui, que possa sair daqui mais próximo de Ti, com o coração renovado, com convicção da bondade do Senhor. E que assim, que o Senhor mude o nosso paradigma, que o Senhor mude o nosso jeito de pensar, as nossas atitudes, o nosso estilo de vida, para que possamos expressar o quão o Senhor é bom, para que possamos expressar a nossa fé no Evangelho, para que o reino de Deus se manifeste nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.